Olá, vou contar-lhe uma história de uma superação, viu? É algo que aconteceu comigo, que deve acontecer com cada um de vocês e que eu superei. E você também vai superar. Veja, meu esposo me deu uma máquina Singer no momento que eu estava precisando, já há um tempo atrás. E aí eu comecei a costurar, né? A pegar aquelas práticas e querer ter uma profissão. Mas eu nem fiquei nessa profissão. Então eu fui na, naquela loja de banca de jornal e comprei uma revista. Se chamava Moda e Molde, tá? Eu não vou aqui fazer propaganda não, mas era o que aconteceu na minha vida, eu preciso falar da revista, né? Eu não estou ganhando nada. Então, dentro dessa revista estava escrito assim: promoção para ganhar uma máquina. Então, o que eu fiz? Eu olhei o que era a promoção. A promoção era para você escrever frases e enviar para lá. E as 30 primeiras frases que saísse ia ganhar a máquina Singer, ia concorrer ao Brasil inteiro, né? E as outras eram 200 mini kits, que seria uma maquinazinha pequenininha de costura da mão. Aí eu pensei assim, bom, eu vou fazer, né? De repente eu não ganho, de repente eu não ganho, até mesmo as máquinas pequenininhas, são 200, né? De repente eu tenho é, uma chance. Aí o que aconteceu? Eu fiquei maquinando depois como que eu ia fazer essas frases. Aí eu comecei a fazer frases. Aí tinha o tempo das frases, era 2 ou 3 linhas, não podia talvez passar disso. Como faz muitos anos, né? Eu sei que era uma frase curta. Aí eu fiz bastante frases. E nesse meio tempo que eu estava fazendo frases, às vezes eu ia na minha sogra, às vezes eu ia dar um passeio e estava com aquele papel na mão fazendo frases, né? Podia mandar quantas quisesse. Aí eu fui na casa da minha sogra, tinha uma pessoa lá, né, da família, e eu peguei e mostrei a frase para ela e falei assim, olha, se você quiser fazer, eu te dou um endereço para você mandar. Vamos participar? Aí eu fui e li uma frase que eu fiz. A pessoa olhou para mim e disse bem assim, ih, já perdeu. Rapaz, quando ela falou isso, já perdeu, aquilo começou a querer entrar dentro de mim, sabe? Como assim, você não adianta você fazer, você não vai conseguir, você já é um perdedor. Aí eu fiquei matutando aquilo, olha, mas veio uma força dentro de mim e falou assim, não vou desistir, é o que eu quero e eu vou fazer. E fui para casa. E nisso eu ofereci outra pessoa, né? Que morava no quarto andar e a pessoa que morava no segundo andar eu peguei e ofereci para ela. Aí ela entrou no ouvido e saiu pro outro, mas também não falou nada. E eu comecei a fazer minhas frases tranquila, quietinha, quer dizer, eu quis proporcionar a outras pessoas a ser motivada como eu estava sendo motivada por mim mesma, né? E eu queria motivar elas também, até para me motivar, mas aí eu fui sozinha, sabe? Trabalhei sozinha. Fui, e eu não podia sair naquela época, eu estava com criança pequena, e aí venceu o prazo de botar no correio. Peguei, fiz as. Aí eu botei 2 frases dentro de cada envelope. Foram 5 envelopes, todos com 2 frases. Isso. Aí eu peguei e falei pro meu esposo, né, colocar no correio para mim, que esse correio ficava perto da minha sogra e era uns 40 minutos ou mais longe, né? E eu não podia sair. E quando meu esposo chegou na minha casa, eu falei assim, você colocou no correio? Aí ele disse assim, eu coloquei. Aí eu falei assim, você colocou no correio? Aí perguntei isso umas 3 vezes. Aí ele falou assim, eu coloquei sim. Aí ele foi e me deu aquele papelzinho, né, de comprovante, que eles dão no correio. Aí eu fui, então tá bom. E fiquei esperando. E nisso se passou 3 meses praticamente que ia vir o resultado em uma revista. Aí se passou esses 3 meses, né? Eu já relaxei, porque eu falei assim, bom, pode ser que eu não tenha ganhado, mas eu arrisquei, né? Aí eu fui na cidadezinha próxima fazer uma compra e eu passei na banca de jornal e vi a revista. Saiu. E ela estava lacrada com plástico, sabe? Eu não podia olhar dentro porque ela estava lacrada e eu tinha que comprar. Era como se fosse assim, você tem que comprar. Você não pode abrir a revista lá e ficar olhando, né? Comprei a revista, não abri.
Aí fui pro ponto de ônibus, peguei o ônibus e eu doida para abrir a revista, né? Sentei, né? No primeiro banco, eu acho que eu tava no primeiro banco, tinha um senhor do meu lado. Aí eu fiquei, abro ou não abro? Abro, aquela ansiedade, sabe? Que dá na gente assim, parece que você quer tanto uma coisa e fica, sabe? Será que eu ganhei? Será? Será? Aí eu falei assim, eu vou abrir. Não, acho que eu não ganhei mesmo, né? Vou abrir. Aí eu abri a revista, mas comecei a olhar a revista. Aí quando chegou na parte da promoção, eu fui olhar os 200 mini kits e não olhei as 30 primeiras, não. Eu achei que eu não estaria ali, eu estaria nas outras. Aí eu comecei a procurar o meu nome, Conceição, né? Tô procurando. Tinha bastante Conceição. Aí eu desisti, sabe? Eu não ganhei nada, não, deixa isso pra lá. Eu vou ver quem é que ganhou então as 30, né? Aí eu lembro, sabe, amados, que o primeiro nome das 30, o primeiro nome era um Antônio. Aí eu olhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, amados, quando eu cheguei no 15º, no número 15, tava lá o meu nome todinho, completinho. Nossa, eu fiquei tão nervosa, sabe? Deu uma ansiedade, vontade de cutucar o senhor. Ei, eu ganhei. Eu tive que aguentar calada, sabe? Porque quantos não falaram pra mim que eu não ia conseguir? Quantos não eu recebi? Aí eu fui forte, sabe? Eu fui corajosa e fiz e mandei. Então, de 30 pessoas no Brasil, eu fui a 15ª colocada. E eu ganhei a máquina. Sim, ganhei. E quando eu cheguei em casa, eu falei com meu esposo que eu ganhei a máquina, sabe? E aí tinha um tempo da gente ir lá pra mostrar, né? Pra ir buscar. Era no centro da cidade. Aí eu e meu esposo fomos lá buscar a máquina, mas que alegria que eu senti, sabe? Era uma coisa assim, tão pequena que eu já tinha ganhado essa máquina do meu esposo, mas foi uma coisa tão grande, sabe? Por que que eu estou dizendo isso? É porque às vezes nós não vencemos certas situações porque achamos que aquele não daquela pessoa e já perdeu, você não vai conseguir. Mas é aí que está a chave que eu estou passando para você. É o seguinte: quando falarem não para você, é para você fazer. Quando falarem que você não vai conseguir, é para você ir e fazer, porque você vai conseguir. Eu tomo força pelo não do outro. Você tem que tomar força pelo não do outro. Você vai conseguir. Entende? E eu fiquei muito feliz. Eu quero desejar a vocês, tá? Que essa alegria que eu estou sentindo, você que é novo, você que é jovem ainda, não perca essa força que você tem dentro de você, de que aquele não que falaram com você não vai prosperar. Amém? Pai querido e amado Deus, abençoe a todos que receberam, Senhor, esse testemunho aqui, Jesus. Que eles venham prosperar, que o Senhor venha alimentar o ego deles para que ele seja firme e forte e poderoso na tua palavra, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Obrigada, viu?